Olá, família Luz! Na mensagem de hoje nós vamos pensar sobre devoção em família. Bom dia, igreja, graça e paz. Que alegria a gente se reunir mais uma manhã para compartilhar da palavra do Senhor e compartilhar uns com os outros o que Deus tem feito por nós, em nós. Antes de começar a nossa próxima mensagem dessa jornada durante esse mês, acerca de temas relacionados ao que é ser família, eu queria te indicar 3 livros que vão ter a ver com o que a gente vai falar hoje. Alguns deles já tem aqui na nossa livraria, outros vão chegar, tá bom? São livros muito importantes. Primeiro, Liturgia do Ordinário. Olha só, é um livro em que essa autora vai dizer como que a nossa relação com Deus, em casa, em família, se dá nas coisas ordinárias do dia. E como a gente pode reconhecer Deus nas pequenas coisas e abrir um espaço para que nessa rotina nossa, que muitas vezes parece muito corrida, simples e sem significado, Deus possa se manifestar a nós, a nossa casa. E aí ela vai fazer isso de diversas formas, como, sei lá, acordar de manhã, escovar o dente, esquecer a chave, brigar com o marido, podem te dizer o que o Senhor Deus é e fez em favor de nós. Outra coisa, outro livro, O que é uma família, da Edith Schaefer. Aqui ela vai, ao longo da sua experiência muito grande com o seu marido, que é um teólogo, era um teólogo, né, no século passado, dizer o que é uma família e como formar uma família nos seus mais diversos âmbitos, intelectual, espiritual, imaginativo, tudo isso abrindo espaço para uma família madura. Outra coisa, outro livro, Você é Aquilo que Ama, James Smith. Aqui ele vai defender que no final das contas a gente não é o que a gente sabe, mas o que a gente ama, onde os nossos amores e afetos estão depositados e como isso muda também a nossa família. Um livro do Tim Keller, um pastor presbiteriano, que é nada mais do que devocionais muito rápidas em todos os salmos, durante todos os dias do ano, 365 devocionais, com um comentário curto e uma oração para te ajudar, inclusive, a orar sobre aquilo que Deus fala com você através dos salmos. Um último livro que eu não tenho aqui se chama Sabedoria Digital para a Família. Sabedoria Digital para a Família. Um tema muito, muito importante para as nossas famílias, em como a gente lidar direito com os artifícios tecnológicos que tem meio que sido já uma extensão da gente, como lidar isso bem e administrar como mordomos do Senhor. Amém? Você pode ver depois esses livros e conversar comigo se você se interessou, tá bom? Vamos orar para a gente começar a nossa mensagem dessa manhã. Senhor, nós te damos graças e louvor ao teu nome, como fizemos de fato. Queremos, Senhor, repousar o nosso coração em ti, ter a nossa vida agora dedicada ao Senhor, a nossa mente escrava da tua palavra, porque nós queremos sim, Senhor, famílias que te amam, nas menores coisas, até as maiores coisas. Então nos ensina a partir da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Vocês perceberam que esse texto traz várias expressões curtas, numa forma de ritmo até. Se você falar rápido esse texto,
Daqui a pouco você vai poder ouvir uma música, talvez. Muita vírgula, muita repetição. Ritmos em que Moisés apresenta para o povo de Deus como ser família de Deus, em todas as coisas. De fato, Deuteronômio significa algo como uma repetição, de novo, da lei. Uma lei pela segunda vez, Deuteronômio. E é isso que Moisés está fazendo aqui. A gente está no início desse livro, e se você fizer uma timeline na sua mente, você vai lembrar que o povo de Deus foi resgatado da escravidão, foi redimido no Egito. Então eles vão para o deserto, e já quando Moisés está às portas da morte, aqui em Deuteronômio, o povo de Deus precisa ser lembrado, mais uma vez, de como ser família de Deus. As leis já haviam sido dadas. Êxodo, Levítico, Números. Mas aqui, parece que Moisés tem em mente que, mais uma vez, é preciso relembrar o povo de Deus, repetir mais uma vez, como ser família de Deus. De fato, quando Deus opera um ato de salvação na história, sempre esse é o padrão, as coisas precisam ser organizadas depois. Em Êxodo, a gente tem esse modelo paradigmático de salvação. Deus liberta o seu povo com uma mão forte. Mas e agora, esse povo que já havia vivido muitos anos e séculos no Egito, com outra cultura e deuses, como aprender de novo a ser o povo de Deus, exclusivo, particular e diferente? Então, o Antigo Testamento funciona meio que uma explicação completa de como viver à luz da libertação que esse povo recebeu. Em Cristo, as coisas funcionam do mesmo jeito. Ele é o verdadeiro Moisés. Nele, nós temos o verdadeiro Êxodo, a salvação definitiva do povo de Deus. E se você continuar no Novo Testamento, é isso que você vai ver. Já que fomos salvos por Cristo, as cartas, Atos, vai, por exemplo, explicar como a gente deve viver a partir dessa realidade. E repetições nunca são desnecessárias. Na nossa vida, na sua vida, se você pensar, tudo que precisa ser guardado, cuidado, demanda repetição, insistência. Na vida é preciso repetir as coisas, e muita coisa. E é isso que Moisés está chamando a atenção aqui, e eu quero chamar a sua atenção também. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai explicar o que Deus fez. E no capítulo 5 e 6, esse que a gente leu, o que então a gente faz em resposta para viver esse tipo de vida. E então a gente está diante do texto que nós lemos, que é, se você não sabia, a declaração de fé central para o povo judaico, chamado de Shema, que é essa primeira palavrinha, ouça, em hebraico aqui no versículo 4. De fato, até hoje, os judeus repetem e fazem essa oração todo dia de manhã e no final da tarde. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E quais são as consequências disso depois? De fato, isso existe muita e muita consequência. E lembre-se, nós estamos falando sobre devoção em família. E Moisés está insistindo com aquelas famílias e com aquele povo, de que a gente precisa começar com essa advertência muito profunda. Shema Israel, ouça Israel. E não é um ouça despretensioso. No Ocidente a gente tem muito essa separação entre ouvir assim, entender, e praticar. O entendimento semita do povo de Israel não passava por essa ideia. De fato, ouvir, entender, era o mesmo que obedecer. Então, se você perguntasse para um israelita, você entendeu alguma coisa? Ele só diria que entendeu se ele tivesse praticado essa coisa. E a ideia desse termo central, para a gente começar a nossa devocional de hoje, a nossa mensagem de hoje, é pensar que esse ouça, ó Israel, demanda de nós e da sua família algo muito mais profundo do que a ideia de ouvir apenas com os ouvidos. É uma ideia de apreender, abraçar, e não só de aprender. É uma ideia de disposição completa para o Deus, que é o único Deus de uma família, de um povo, nesse caso, como nós estamos lendo. Então note, para o israelita até hoje, ou para o judeu até hoje,
Essa declaração de fé é central. Os bebês, quando aprendem a falar, já são ensinados a decorarem essas palavras. Primeiro, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Repetição, ritmo, prática. Mas se Deus é o único Senhor, então, como a gente pode ouvir desse jeito, apreender com o coração e com tudo que a gente é, Deus em tudo? E aí o texto vai explicar para a gente, primeira coisa, como a gente exercitar devoção e espiritualidade, tanto sozinhos como em família, porque a família é formada de pessoas. Como? E a primeira resposta do texto é com tudo que a gente é. Com tudo que a gente é. Se você notar e for criterioso na leitura do seu texto, você vai ver como essa palavra, tudo, toda, todas, aparece insistentemente entre as vírgulas repetitivas desse texto. Todo o coração, toda a alma, toda a força. O primeiro jeito da gente ouvir Deus em cada aspecto menor da nossa vida é com tudo que a gente é. E tudo é tudo mesmo, com a nossa mente, mas também com as nossas afeições, com as nossas vontades, prioridades, com o nosso corpo inteiro, com a nossa força. É exercer um tipo de disciplina espiritual para amar a Deus, porque Ele é o único Senhor. Disciplina espiritual. E se é disciplina, não é algo natural para você. É algo que para você precisa ficar muito atento. Ser rigoroso. Ser organizado. Mas se é espiritual, a disciplina não é uma disciplina qualquer. É algo que traz vida para você. Que nutre quem você é. Afinal de contas, você foi liberto do Egito. E agora precisa aprender com a sua casa. A viver direito nos ritmos e nos movimentos da sua vida ordinária. Primeira coisa, como amar a Deus em família, com tudo o que você é. Você tem dado uma parte do Deus que te salvou na sua relação com Ele, ou tudo que você é. E lembre-se, isso é arriscado. Deus nos comprou completamente, e não uma parte de nós. Corpo, alma, espírito, seja lá quais essas divisões forem, Moisés não está preocupado com isso. Ele está querendo dizer, povo de Israel, ouça de um jeito particular, que o Deus de vocês é o único Senhor. E se Ele é o único Senhor, vocês precisam, como resposta, amar a Ele profundamente, definitivamente, sem olhar para trás. Agora, nós não amamos só a Deus com tudo que a gente é, mas nós amamos a Deus também em tudo que a gente é. E o texto que a gente leu, a maior parte dele está falando sobre essas dinâmicas, de amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que a gente é, em tudo que a gente é, na nossa vida. E esse é um aspecto exterior. Se amar a Deus com tudo que a gente é um aspecto interior de quem nós somos. Amar em Deus em todas as coisas tem a ver com o aspecto exterior da vida prática. O versículo 7 começa dizendo o seguinte: ensine com persistência aos seus filhos as palavras que eu ordeno. O termo original é literalmente a ideia de perfure os seus filhos com algo afiado, enfaticamente, de modo que parece que passar a verdade de que Deus é o único para a próxima geração parece não ser uma coisa simples, natural, e que possa passar sem o mínimo de dor. Perfure os seus filhos e ensine com persistência essas palavras. E como a gente faz isso? O texto então começa a dizer: enquanto você come, enquanto você senta, enquanto você se deita, pelo caminho. Então parece que Moisés está dizendo que
a nossa relação com Deus em família não se dá num momento só da nossa família, mas se dá enquanto as coisas acontecem. As coisas que para a gente são vazias de significado muitas vezes. E ele diz, enquanto eu vou sentar ou se levantar, ou seja, constância, sentando ou levantando, ou de forma universal, se você estiver em casa ou no caminho. De novo, a ideia de abrangência de todo e todas as coisas aparece mais uma vez. Como pai e mãe e filho, você vai viver a sua relação com Deus enquanto as coisas estão acontecendo. Essa é a ideia. Enquanto você come, enquanto você anda, se levanta, porque nós aprendemos com Deus e nos relacionamos com Ele nos ritmos e nas repetições da nossa vida. E a gente insiste muitas vezes, meus irmãos, em achar que a nossa relação com Deus vai se sustentar em algo assim que Ele vai descer do céu, rasgar as coisas, e a gente vai receber um tipo de verdade, de bênção que a gente não havia recebido antes, e agora então a nossa vida com Deus vai ser consertada. A gente nunca viu esse tipo de confirmação e de verdade nas Escrituras, e nem na prática, porque de fato a relação de Deus com o seu povo se dá no chão da vida, nas pequenas coisas. O próprio nome de Deus, que Deus revelou para Moisés, para que Moisés dissesse para o povo de Israel, que a gente traduz como eu sou, não é? É Deus explicando que Ele não seria definido por uma parte, por uma coisa, pelo que Deus poderia fazer por nós, pelas suas finanças, pela sua saúde. Ele diz para Moisés, eu sou o que eu vou ser. E é na relação de vocês comigo que vocês vão descobrir meu nome, porque eu serei o que eu serei. Deus se relaciona com a gente, prestem atenção nisso, não no pico do monte, mas no vale. Não no domingo de manhã ou à noite, na segunda-feira. Enquanto a nossa vida se desenvolve nas dinâmicas do nosso dia a dia. Então o que você precisa perguntar para você mesmo é, o que eu posso aprender de Deus, de mim mesmo e do mundo nessa situação específica que eu estou vivendo? O que eu posso receber de Deus? E preste atenção, pai, mãe, família, casas têm ritmos, como uma música. Tem uma dinâmica a sua casa que só a sua casa tem. E as dinâmicas e ritmos da nossa casa acabam por mostrar a prioridade da nossa casa. E não só revelar qual é a prioridade da nossa família, como também reforçar essa prioridade. De modo que se a gente não for crítico para as pequenas coisas, e às vezes a gente está atento só às grandes coisas, se a gente não for crítico para as pequenas coisas, a gente vai continuar reforçando um tipo de prioridade enquanto as coisas acontecem, que não é o desejo de Deus para o seu povo. Como nós podemos amar sobre todas as coisas, com tudo que nós somos, em família, o Senhor? Nós precisamos fazer isso enquanto nós andamos. Preste atenção nos ritmos da sua casa, o que acontece todo dia, e como isso pode estar ou reforçando aquilo que você não crê, ou como isso deve, de fato, confirmar e fazer florescer ainda mais aquilo que de fato você crê. Mas Moisés não diz somente que a gente ama o Senhor em família enquanto as coisas acontecem. Ele também diz que a gente precisa parar para fazer algumas coisas objetivas, e não só enquanto elas estão acontecendo, para que nossa família se relacione com Deus do jeito certo. Ele diz, também amarre a sua palavra no seu braço, essas palavras na sua testa, escreva nos umbrais da porta. Não é coisa que você sai fazendo por aí, é algo que você precisa parar para fazer. E qual é, então, a ideia desse trecho? É que, enquanto a nossa relação com Deus acontece no dia a dia,
enquanto muitas vezes a gente não vê, ela também deveria acontecer com coisas práticas, que nós paramos conscientemente para colocar na nossa dinâmica familiar, que nos lembram, nos nossos ritmos e vírgulas da nossa casa, como amar a Deus. Qual é o braço? Qual é a porta? A testa que você precisa amarrar as palavras do Senhor, para você reconhecer Ele como o único Senhor da sua casa, dos seus filhos. Dos seus filhos. Pais têm responsabilidade pelos filhos. Eles precisam aprender esse novo sotaque do reino de Deus com você, pai e mãe, enquanto a sua vida desenrola. Os judeus, os israelitas entenderam essa ordem como literal. Eles de fato amarravam assim na mão, na testa, os filactérios, umas caixinhas com porções da lei. Parece algo mais profundo que Moisés está falando. Amarre com um nó forte na sua testa, onde você pensa, no seu braço, que é o que você faz e pratica, na sua mão, na porta da sua casa, que é onde consagra o que entra e o que se desdobra para o que sai. Consagre e lembre das palavras do Senhor. O que você pode fazer então na sua escrita, na sua audição? Como a arte pode fazer a sua família lembrar durante o dia do Deus que salvou vocês? O que você está ouvindo? Hoje tem muito material. O que você está fazendo? Como eu disse, dando o exemplo do livro aqui. Deixa as crianças entrarem aí, elas vão entrar. Presta atenção aqui. Como as pequenas coisas podem mudar e moldar a sua afeição. Como que escovar o dente pode te mostrar e te ensinar sobre quem Deus é. Talvez pensando que a gente precisa de limpar algo todo dia. Todo dia. Como que a unha crescendo, você precisa cortar ela. Tem coisa que você precisa cortar todo dia. Como que você esquecer a chave de casa pode te lembrar e lembrar a sua família como uma ponte para amar a Deus de todo o coração. A gente precisa estar atento para o que entra ou para o que pode entrar quando a gente esquece a chave de casa. Como as dinâmicas de uma vida podem nos mostrar esse ajuste que a gente precisa fazer na nossa casa. Um ajuste de ritmo, com uma música que fica desordenada se o ritmo está desordenado. E você sabe disso. Você reconhece no seu ouvido. Essas são pequenas liturgias que você, pai, mãe, você filho, precisa colocar na sua casa. O que é uma liturgia? É uma ordem de aproximação de Deus. Uma organização para se aproximar de Deus e se relacionar com Ele. A gente chama o que a gente faz no culto, cada ato, de liturgia. Então você precisa, parece que Moisés está falando isso, em cada momento, estipular pequenas liturgias ao redor da mesa, na hora de acordar com seus filhos, coisas práticas, objetivas, que lembram vocês de servirem a Deus e começarem a fazer o seu reino virar algo não mais artificial, mas o ritmo da música que toca na sua casa. Amém? Como fazer isso de forma prática? Eu quero terminar dando 2 dicas muito especiais, muito especiais. Primeiro, proteja as suas manhãs. Proteja as suas manhãs. Tanto quanto for possível, na sua casa, com os seus, com a sua família. Cuide das suas manhãs, porque elas vão acabar dando o tom do seu dia. Os evangelhos dizem que Jesus, o Filho de Deus, com comunhão perfeita com o Pai, se acordava de manhã, se retirava para orar. O que na sua manhã você pode fazer para calibrar de novo o seu coração e o dos seus filhos, para lembrar eles da história que é a história deles, de libertação do Egito e agora de uma nova vida com Deus? No café da manhã, fazendo o café da manhã, se queimando com a água do café. O que disso, se Deus é o Senhor da nossa casa, Ele está agindo nas dinâmicas da nossa casa, como a gente pode reconhecer o Senhor?
Proteja as suas manhãs e da sua casa. Eu disse, crie pequenas liturgias que vão ser repetitivas, porque é a repetição que forma o hábito. Não espere que uma vez para sempre, e aí não tem essa. Outra coisa, proteja as suas manhãs. E segundo, cuide do seu celular. O celular, meus irmãos, é meio que uma extensão da gente. O algoritmo hoje sabe mais de você que você mesmo, você sabia? De tanto conjugar informações que você navega na internet e acaba dando, ele sabe mais as suas intenções, propensões do que você mesmo. De modo que a gente carrega isso aqui para tudo quanto é lugar. Se isso aqui ficar longe da gente, a gente fica um pouco desesperado, fala que não. Então lembre-se, isso aqui está formando você em que medida? As bolhas que o algoritmo te joga, reforçando aquilo que você já procurou, estão te desassociando das pessoas e de Deus, ou te aproximando das pessoas e de Deus? Cuide do seu celular. As redes sociais têm o que a gente chama de piscina infinita. Você rola aquela coisa lá, o feed, e ele não acaba. E isso reforça psicologicamente algo problemático na mente da gente. As expectativas de uma família ideal, que não são as testemunhadas pela Bíblia. O pastor Rodrigo pregou semana passada sobre uma família toda diferente do que talvez os cristãos iriam querer ter. Família de Esther. A família de Jó, que parecia ok, mas ele perdeu tudo. O celular, as redes sociais, seu celular e dos seus filhos, estão te levando para longe desse alerta. Ouça Israel, ouça povo de Deus, o Senhor Deus é o único Senhor de vocês. Então amem Ele com tudo que vocês são, em tudo que vocês são, com o tempo passando, aprendendo a reconhecer a Deus. O celular não deixa a gente ficar mais presente. Vai tomar um café, vai almoçar, liga o celular. A gente está, mas não está em lugar nenhum. E isso é um problema. A vida com Deus, então, não é, meus irmãos, mais um item na nossa casa. Preste atenção nisso. Não é algo que você pode descartar como uma outra coisa que você pode descartar. A vida com Deus é toda a nossa vida familiar. É enquanto a gente senta e levanta. Então não adianta, meus irmãos, você vir à igreja ou você trazer seu filho à igreja, se a sua vida é um caos. Se nas pequenas repetições da sua vida, nos ritmos menores, sentado na cadeira, os seus filhos não reconhecem que o único Deus da sua casa é o Senhor, e que vocês devem amar Ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. Não adianta fazer uma devocional de manhã. Eu sei que é um esforço, mas não adianta se durante o resto do dia vocês não olham para a sua vida com a lente do reino de Deus, como Ele está se movendo. Deus está falando, meus irmãos. Deus está falando. Ele nunca deixou de falar. A questão é que a gente levou tanto volume das outras coisas que a gente não ouve mais o Senhor nas pequenas coisas. Como Cristo conseguia reconhecer no mato, no chão, na água, no céu, a vontade do seu Pai? Porque as outras coisas para Jesus tinham o seu volume no seu lugar, baixo, para que a voz de Deus nas pequenas coisas pudesse ser reconhecida. Então nas nossas casas, a gente precisa aprender a se relacionar com Deus, com tudo que a gente é, em tudo que a gente é. Qual é o resumo? O resumo é que devoção em família tem a ver com a abrangência da exclusividade de Deus. A abrangência maior possível da exclusividade de quem Deus é. Ele é o único Senhor em tudo. E essa é a regra para a gente abraçar, prestando atenção nele, reconhecendo ele em todas as coisas. Amém? Se Deus vai encontrar
Se Deus vai encontrar a sua família, Ele vai encontrar a sua família na rotina. Presta atenção. Se Deus vai falar com a sua família, com seus filhos, Ele vai falar nos pequenos ritmos de todo dia. Como ser uma porta para isso na nossa casa. Como a tranca da nossa porta vai se mover para abrir o que Deus tem e se fechar para aquilo que não pode entrar. É nas pequenas coisas, nos pequenos ritmos. E nós precisamos aprender a fazer isso, a repetir, a fazer pequenos deuteronômios na nossa família, repetir e lembrar a lei de Deus na porta da entrada para Canaã. Repetir, 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 até que Cristo seja formado em nós e na nossa casa, nas vírgulas da nossa família. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós queremos reconhecer, Pai, que durante a nossa jornada como família, núcleo familiar, filho, pai, mãe, a gente não tem reconhecido o Senhor em cada coisa. Essa regra não mudou. O Senhor diz: ouça, comunidade luz, ouça, família do Senhor. O Senhor, o Deus de vocês, esse mesmo que libertou vocês da escravidão e da morte, Ele é o único Senhor. Então amem Ele com toda força, com toda mente, com afeições, mas com também inteligência. Amem em tudo que vocês são, sentando, levantando, passe isso às próximas gerações. Cuide de coisas objetivas. Criem estratégias, se organizem para que Deus seja reconhecido na casa de vocês, em cada pequena coisa. E vocês serão felizes. Vocês serão abençoados e irão florescer como família, quando se relacionarem comigo, não somente em uma parte, mas em tudo que vocês são, com tudo que vocês são, nos pequenos ritmos, nas pequenas repetições. Amem o Senhor, é o que Deus tem falado para nós nessa manhã. Nós te agradecemos por isso. Ajuste o nosso coração, traz alegria para as nossas casas e nos faz voltar para esse lugar, se nós estamos perdidos. Em nome de Jesus. Amém.